Mas vamos começar então, irmãos. Graça e paz, que o Senhor Jesus esteja guardando a vida de cada um de vocês. Para nós é muito triste estarmos longe, né? Seria um momento de nós estarmos juntos como irmãos, tanto na quarta como no domingo, mas tenho certeza que tudo tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós não podemos ficar sem a ministração da palavra, não podemos ficar sem estar buscando a direção de Deus nesse momento. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos e que Tu cuida de nós, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Nos abençoa, nos fortalece, nos dá estratégias para que a gente possa caminhar em vitória, para que a gente possa enfrentar esses momentos com sabedoria. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja trazendo sobre nós a Tua direção, a Tua paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, queridos. Amados, hoje eu queria falar com você num texto que está no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso de 1 a 11. Êxodo, capítulo 15, versos de 1 a 11. Que diz assim a palavra: Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tem tornado a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos, capitães, foram submersos no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como restolho. Ao sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei. Repartirei os despojos. Deles se satisfará o meu desejo. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em grandes águas. Quem entre os deuses é como tu, Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. Amém, queridos? Até aqui. Eu queria falar com vocês hoje, fazer uma reflexão junto com você sobre essa passagem, que mostra os judeus acabando de atravessar o Mar Vermelho. Estavam tentando ir em busca da terra prometida, atravessar o Mar Vermelho após a saída da escravidão do Egito. Eles chegaram do outro lado e era o início de um caminho que eles iam enfrentar pelo deserto, até chegarem à terra da promessa. A primeira atitude que eles tomaram, irmãos, me chamou muita atenção. E ela está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 15, no verso 1. Livro de Êxodo, capítulo 15, verso 1. Olha o que diz aí. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, dizendo... Até aqui está bom. Essa atitude me surpreendeu. E por que essa atitude me surpreendeu, amados? Porque eles acabaram de sair de uma jornada de muitos anos sobre o jugo da escravidão. Trabalhos muito duros que eram impostos pelo Egito, pelos egípcios. Em Êxodo capítulo 1, versos 11, 13 e 14, você vai ver a gravidade dessa situação. Êxodo capítulo 1, versos 11, 13 e 14 diz assim: Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas, assim como os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Verso 13. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. E assim, versículo 14, lhes amarguravam a vida com pesados serviços, em barro, em tijolos, com toda a sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço, e o que eles faziam servir com dureza. Olha que coisa importante você prestar atenção. Eram tempos tão duros que diz a palavra que eles amarguravam
a vida do povo de Deus. O povo de Deus era um povo amargurado. José, conhecido como José do Egito, morreu aos 110 anos. Quando José estava no poder, lá no Egito, ele levou o seu povo para lá, e o povo foi muito bem tratado, ou pelo menos bem tratado pelos egípcios, pelo respeito que Faraó tinha por José. Isto significa, irmãos, que a amargura dos judeus durou, no mínimo, 290 anos. Eles ficaram 400 anos no Egito. E José morreu com 110 anos, pelo menos 290 anos eles ficaram presos à escravidão, à dureza, aos maus tratos. E agora eles eram libertos. Mas quando eles atravessaram o mar, que eles chegaram do outro lado da margem, o que eles encontraram, irmãos? Um deserto que precisava ser atravessado para chegar à terra da promessa. E aí qual é a reação desse povo? Que sai de 290 anos de escravidão, atravessa o mar e encontra pela frente um deserto. Irmãos, eles cantam ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Eles cantam ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso não está colocado na palavra de Deus à toa. Não tem, não está lá sem um motivo. Isso não aconteceu porque os judeus estavam delirando. Isso aconteceu para nos ensinar, irmãos, que mesmo em meio às grandes lutas, mesmo em meio às situações que se assemelham a um deserto, e o deserto é o lugar onde faltam as coisas mais básicas para a vida, como a água, o alimento, o refrigério, de descansar, mesmo assim, eles ensinam para nós que é possível cantar ao Senhor nesses tempos. Eu sei que nós não estamos passando por tempos agradáveis. São tempos trabalhosos. Essa pandemia tem mexido com a nossa vida de uma forma completa. Fisicamente atingindo alguns de nossos irmãos e de seus familiares. Emocionalmente tem deixado as pessoas com uma incerteza, um certo medo. A tristeza desses momentos também tem tocado muitos corações. Financeiramente, irmãos, as pessoas estão preocupadas com o amanhã. Como será o amanhã? A palavra de Deus me autoriza a dizer a você que está assistindo essa transmissão, baseado inclusive nessa passagem que nós lemos como introdução. Os tempos não são fáceis, mas creia uma coisa, nós não podemos deixar que uma situação difícil diminua a nossa fé e a nossa esperança. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de momentos como esse e como enfrentá-los. Eu sei que você conhece a Bíblia, então você vai se lembrar desse texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Texto maravilhoso. Você pega o apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, ele dirige um canto da vitória. Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39. Romanos, capítulo 8, verso 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Será que esses dois homens de Deus não tinham noção da gravidade do que eles estavam dizendo, dos momentos que viviam ou que poderiam viver? Claro que sim. Né? A gente percebe que eram homens que, tanto um quanto o outro, sabiam que poderiam enfrentar esses momentos, ou talvez até estivessem enfrentando esses momentos na hora que falaram essas palavras, mas eles podiam cantar um canto da vitória.
Abacuque reconhecia que o tempo da dificuldade, que era tempo de dificuldade, que podia enfrentar tempo de dificuldade, mas reconhecia que Deus era com ele e o ajudaria a sair dessa situação. Abacuque, capítulo 3, verso 19. Abacuque, capítulo 3, verso 19, diz assim: o Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Olha o que ele diz. Pode me faltar tudo, mas o meu Deus é a minha força. A minha força vem dele. Ele vai me dar agilidade. Ele vai me colocar nos lugares altos, ou seja, nos lugares protegidos. Paulo, por sua vez, irmãos, reconhecia que se Deus entregou seu filho por nós, como não faria tudo que é necessário para nos abençoar? Romanos, capítulo 8, verso 31 a 34. Romanos, capítulo 8, verso 31 a 34, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Paulo reconhecendo que ele podia passar pelos momentos difíceis, que tinha um Deus que ressurgiu dentre os mortos, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Assim como o profeta Abacuque e Paulo, juntos, os judeus cantaram ao Senhor, depois de sair da escravidão e de ter que enfrentar o deserto, porque entendiam algumas coisas que nós, da Igreja Moderna, também precisamos entender, se ainda não entendemos. Primeira delas, nós somos chamados a se alegrar, cantar ao Senhor em todo tempo, para demonstrar a Deus e aos que nos cercam que nós cremos que nada pode nos separar de Deus e do seu agir em nossa vida. Se só expressamos a nossa fé e alegria, irmãos, e confiança quando tudo vai bem, podemos crer que a nossa fé é bem deficiente. Eu diria que é uma fé interesseira e baseada apenas no natural, naquilo que se vê. Mas somos chamados para crer, não temer, mesmo em meio às tempestades da vida, das lutas que somos atacados. Devemos demonstrar, irmãos, a certeza e a felicidade que é pertencer ao Senhor. Você conhece o Salmo 23, todos os cristãos conhecem muito bem o Salmo 23, e ele diz algumas coisas esclarecedoras. Salmo 23, do verso 4 a 6, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que o salmista está mostrando? Ele mostra que caminhar pode ser até caminhar no vale da sombra da morte, a morte, né, e fala de sombra, que representa os ataques daquele que vive na escuridão, Satanás e suas armadilhas contra nós, não o fariam temer. Isso tudo ele sabia que podia acontecer, mas não podia temer. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Você sabe por que ele fala que não temeria mal algum? Porque no mesmo salmo ele mostra que o Senhor cuida das suas ovelhas, que somos nós. Ele fala da vara e do cajado, que cuidam de nós nesse momento. O nosso sumo pastor cuida de nós. Ele está lá sempre para trazer consolo, para trazer direção, para nos tirar das armadilhas, nos livrar das situações de risco. Então, meu irmão, em todo tempo, inclusive nesses que estamos vivendo, é tempo de cantar ao Senhor. É tempo de se alegrar no Senhor. Nós somos chamados a cantar ao Senhor por toda a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter essa visão de que nós precisamos louvar a Deus, cantar ao Senhor. Efésios, capítulo 5, verso 19. Efésios, capítulo 5, verso 19, diz assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que coisa linda, né? Somos chamados a cantar, a louvar a Deus em todo o tempo. Em outro texto, a gente vê a confirmação que nós devemos viver cantando ao Senhor, em qualquer situação, em qualquer momento. Colossenses,
capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e ademonstrai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Mais uma vez, está dizendo que nós devemos estar cantando salmos, hinos e cânticos. É um chamado a todos a cantar ao Senhor, irmãos. Não apenas algumas pessoas, todos. Né? Mas eu não tenho uma boa voz. Irmãos, é um chamado para que do fundo do seu coração, da sua maneira, você viva se alegrando no Senhor, cantando ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 118, verso 1 ao 4. Salmo 118, verso 1 ao 4. Diz assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, Israel, a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Amados, às vezes a gente lê e entende que são palavras bonitas, que são uma poesia, mas às vezes alguns detalhes passam desapercebidos, gente. Você percebe que nesses versículos que nós lemos dos Salmos, você percebe que é um chamado para que todos do povo de Deus cantem a Ele? Olha só que coisa interessante, irmãos. O salmista inicia cantando no verso 1 e chama os demais para que façam o mesmo. No verso 2 ele fala para toda a nação cantar ao Senhor. Como é que ele diz? Diga, pois, Israel, a sua benignidade dura para sempre. Ele fala da nação, do povo como um todo, de Israel como um todo. Mas no verso 3 ele fala de uma outra maneira. Ele fala: diga, pois, a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Ele falou primeiro da nação, e agora ele fala da casa de Arão, os sacerdotes, os obreiros, os levitas, as pessoas que trabalhavam, que eram escolhidos para trabalhar diretamente na obra do Senhor. Sabe, cantem ao Senhor, que a benignidade dele dura para sempre. Ele continua, no verso 4, todos aqueles que encontraram ao Senhor como seu Deus, digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que ele está mostrando aqui? Todo mundo que já teve um encontro com o Senhor, que é do Senhor, sabe? Digam, cantem, porque a benignidade dele dura para sempre. Você sabia que até o Senhor canta quando vê salvação, atitudes de fé, de zelo com a sua palavra, com os seus ensinamentos, quando vê a justiça triunfar na vida da sua criação? Você sabia disso, que o Senhor canta? Vou mostrar para você aqui na palavra de Deus. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com cânticos. Olha só que maravilha. Sabe, quando Deus vê com a sua criação, proclamando as suas obras, fazendo as coisas com justiça e equidade, tendo a salvação, ele canta de alegria com isso. Você sabe que Cristo canta e anuncia a obra de Deus com grandes louvores? Hebreus, capítulo 2, verso 12. Hebreus, capítulo 2, verso 12. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha só. O Senhor diz: olha, eu vou proclamar o teu nome, eu vou levar a tua mensagem e vou cantar louvores a ti no meio da congregação. Eu vou te adorar, eu vou louvar o teu nome. Irmãos, nós cantamos e devemos cantar, se não cantamos, porque também é uma forma de dizer que nós recebemos a palavra de Deus, que declaramos a palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus, para que o mundo veja a salvação de Deus e possa recebê-lo, possa ver que nós estamos transmitindo e possa querer isso para si também. Romanos, capítulo 15, verso 9. Romanos, capítulo 15, verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Para que ele fazia isso? Para que os gentios
pudessem glorificar a Deus, ter um encontro com Deus. Salmo 96, verso 2. Salmo 96, verso 2. Diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Olha que beleza, irmãos. Nós cantamos quando o nosso coração está cheio de Deus. Nós cantamos quando nós estamos alinhados com a sua direção para a nossa vida. Salmo 45, verso 1, fala sobre isso. Salmo 45, verso 1. Diz assim: o meu coração transborda de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escriba. Veja só, o coração está cheio de Deus, está pleno de Deus. Você sente o louvor saindo, você sente a alegria do Senhor habitando mesmo em meio a lutas. Cantar ao Senhor faz muito bem para as nossas vidas, irmãos. Cantar ao Senhor traz benefício para as nossas vidas. Louvar ao Senhor traz benefício. Olha o que diz o Salmo 147, verso 1. Salmo 147, verso 1. Diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. Olha só, bom é cantar louvores a Deus. Amém? Então, irmãos, a gente percebe que a primeira coisa que aqueles homens de Israel e mulheres e toda a congregação fez foi cantar ao Senhor. Irmãos, nós temos que cantar em todo o tempo. Nós temos que cantar, louvar a Deus em todo o tempo, porque nós sabemos que Ele está nas direções de tudo que acontece na nossa vida. A segunda coisa que eu vejo nesses textos que nós meditamos é nós cantamos porque nós sabemos a quem nós pertencemos, irmãos. Irmãos, é tremendo. Os israelitas saíram de 400 anos de escravidão, atravessaram o mar em meio a uma perseguição de Faraó e agora entraram em um deserto para começar a sua caminhada para a promessa. Aí eu pergunto, você, como, pensando de maneira humana, cantar numa hora como essa? Como nós podemos cantar em meio a essa pandemia? Né? Talvez você esteja no mesmo dilema hoje, até coisas mais complicadas. Talvez você esteja atravessando o deserto, que simboliza aí altas temperaturas, escassez, cansaço físico, emocional. Como louvar a Deus? A primeira coisa que você tem que entender é que você pertence ao Senhor, que é homem de guerra, aquele que luta contra todos os teus inimigos. Entendendo isso, você vai poder cantar a Ele, se alegrar nele, ter a mente e a vida em paz, irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Por quê que eu posso ter paz em meio a essas lutas? Porque o Senhor é quem luta as batalhas do seu povo. O nosso papel é crer. Nós não podemos esquecer jamais que Deus é maior do que todas as forças do universo juntas. Veja que o povo de Israel estava apavorado com o exército de Faraó que chegava. Mas depois de ver o que Deus fez, declara a grandiosidade de Deus contra os poderosos inimigos que vinham contra eles. Em Êxodo, capítulo 15, verso 3 a 7, diz assim, Êxodo, capítulo 15, verso 3 a 7. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos capitães foram submersos no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como restolho. Olha só que palavra para quem estava apavorado antes de cruzar o mar vermelho. Creia, meu irmão, teu Deus é infinitamente superior ao que vem contra ti ou a quem vem contra ti. Por isso, cante de alegria no começo da tua luta. Cante de alegria no meio da tua luta. Cante de alegria depois do livramento. Cante de alegria no começo de um novo desafio, pois o Senhor é que vai guerrear por você, meu amado. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, diz assim. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8. Sede corajosos e tem bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Pois há conosco um maior do que aquele que está no mundo. Olha que coisa sensacional, irmãos. Deus é o maior. No verso 8 ele diz assim, com ele está o braço de carne, mas conosco
o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, Deus luta as nossas lutas. Você quer conhecer um pouquinho só daquele que luta por você? Êxodo capítulo 15, verso 11, o povo judeu e Moisés cantavam dessa maneira: quem entre os deuses é como tu, Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade e admirável em louvores? Irmãos, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus que opere tantas maravilhas, só o Senhor. A segunda coisa que nós temos que entender é que nós podemos cantar no meio das dificuldades porque Ele nos conduzirá para aquilo que Ele tem planejado para nós, irmãos. Pode ter certeza disso. O Senhor nos levará e nos conduzirá para aquilo que tem planejado para nós. Êxodo capítulo 15, verso 13, diz assim, Êxodo 15, 13, na tua beneficência guiaste o povo que remiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. Saíram da escravidão, atravessaram o mar, estavam diante de um deserto, mas tinham certeza que o Senhor os iria levar para o lugar preparado para eles. Irmãos, nós estamos aqui passando por dificuldades, enfrentando lutas, mas nós não podemos parar de cantar, mesmo diante de um deserto, porque a gente tem que ter a certeza que o Senhor nos conduzirá até o lugar que Ele tem preparado para nós. Se você tiver que atravessar o deserto, não tenha medo, apenas siga a direção que o Senhor te leva. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas ande exclusivamente na direção que o Senhor te mostra, porque Ele vai te guiar para o lugar que Ele tem preparado para ti. Glórias sejam dadas ao Senhor. Provérbios, capítulo 3, verso 23 a 26. Provérbios, capítulo 3, verso 23 a 26. Então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Amém, queridos? Às vezes a gente fica preocupado com algum assunto e passa a noite em claro, alguns momentos da noite em claro. Meu irmão, descansa. O Senhor vai guardar a tua vida, vai guardar os teus caminhos, vai guardar você dos ataques que vêm contra ti. Amém? A terceira coisa que nós podemos cantar diante de um deserto, diante de uma situação adversa, é que quando a gente canta, irmãos, diante de um deserto, diante de uma luta, isso produz um mover de Deus sobre a gente. Os resultados de quem canta em todo o tempo promove o mover de Deus, porque demonstra, sabe o que, irmãos? Convicção de fé. Quem canta no meio do deserto entende que o Senhor nos edifica. Amados, o Senhor edifica o seu povo. O Salmo 147, verso 2, Salmo 147, verso 2, só a primeira parte do versículo diz assim: o Senhor edifica Jerusalém. Sabe, irmãos, quando o povo cantava Jerusalém, andou anos sem terra, andou anos longe da sua terra, até que o Senhor os leva de volta e estabelece aquele povo nas suas casas. O Senhor fará isso conosco, irmãos. Vamos cantar, mesmo diante da luta, porque Ele vai edificar as nossas vidas. Nós que temos caminhado muitas vezes sem ver resultados, irmãos, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor vai fazer com que você seja edificado, vai trazer você a ser exaltado para testemunho das nações. Sabe, irmãos, quando a gente canta e tem a convicção de que mesmo diante da luta nós podemos cantar, a gente sabe, irmãos, a gente começa a ver as nossas relações sendo consertadas pelo Senhor. O Salmo 147, no versículo 2, diz assim: congrega os dispersos de Israel. Salmo 147, verso 2, congrega os dispersos de Israel. Sabe o que ele fala aqui? Fala em consertar relações de uma vida, de família, coisas que muitas vezes a gente não consegue viver por vários motivos diferentes. O Senhor vai levar você e a sua casa a uma vida comum, de alegria e de paz. Talvez hoje você esteja passando por momentos de dificuldades na sua relação familiar. O Senhor diz: louve a Deus, mesmo que você não esteja vendo o resultado, mesmo que a situação de conflito esteja aí, porque você vai ser congregado novamente e as coisas vão mudar. O Senhor, irmãos, quando vê uma fé com essa convicção de que canta em meio ao deserto, Ele cura aqueles que têm o coração quebrantado. Salmo 147,
no verso 3, primeira parte do versículo, Salmo 147, verso 3, a primeira parte do versículo diz assim: sara os quebrantados de coração. O Senhor vem para restaurar, irmãos, aqueles que estão com o coração partido, pesados, a ponto de não suportar mais aquilo que estão passando, que sabe que algo não vai bem em sua vida. Isso pode ser causado por tantas coisas, né? Por tristeza, por doença, por sofrimento, por pecado, por uma série de coisas. Mas o Senhor vem para curar os quebrantados de coração, aqueles que estão com o coração partido. O Senhor vem para consertar isso. Só que para isso, eu e você precisamos acatar as direções e orientações de Deus. Sabe, o que Deus mandou fazer para que seja consertado, para que o nosso coração quebrantado possa ser tratado e curado, Ele orientou a gente a tomar algumas atitudes, nós temos que fazer. Amém? O Senhor cura as nossas feridas quando cantamos ao Senhor, em todo tempo, em meio às dificuldades, em meio ao deserto. O Senhor cura as feridas. Salmo 147, verso de número 3, na parte B do versículo, diz assim: cura-lhe as feridas. Olha que maravilha. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem feridas da alma, feridas emocionais, e nós precisamos ser sarados. E às vezes nós temos doenças físicas que são doenças psicossomáticas que vêm através de uma série de situações que nós acumulamos. Eu quero dizer para você, o Senhor veio para te curar. O Senhor veio para curar as suas feridas, cessar a tua dor. Quando eu e você louvamos a Deus em todo tempo, cantamos ao Senhor, mesmo em meio aos desertos. E tenha certeza que quem canta ao Senhor nessa situação, o Senhor os exalta. Salmo 147, verso 6, diz assim: o Senhor eleva os humildes. Sabe, irmãos, o louvor, o reconhecimento, a convicção que nós temos que nós podemos louvar a Deus em todo o tempo, faz com que o Senhor nos eleve, tire da situação que nós estamos e nos coloque numa situação superior, algo acima do que estamos vivendo hoje. Amados, quando cantamos ao Senhor em todo o tempo, o Senhor protege a sua casa e a sua descendência. Salmo 147, verso 13. Salmo 147, verso 13. Porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Olha que maravilha, o Senhor toma conta da nossa descendência. O Senhor fortalece as nossas casas para que nenhum mal sobrevenha sobre ela e cause destruição. O Senhor, amados, dá paz àqueles que cantam em todo o tempo. Salmo 147, versículo 14. Salmo 147, versículo 14, diz assim: é Ele quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. Que coisa maravilhosa. Tanta gente aí com falta de paz. Meu irmão, cante ao Senhor, louve ao Senhor, abra a tua boca, cante mesmo. Você não está vendo saída, você não está vendo solução, você está de frente para o deserto. Cante, porque Ele vai trazer paz nas tuas fronteiras. O Senhor dá o melhor para aqueles que fazem isso. Salmo 147, verso 14. Salmo 147, verso 14, diz assim: do mais fino trigo Ele te farta. Do mais fino trigo, do trigo mais valioso, Ele te farta. Por quê? Porque você consegue enxergar quem é Deus, a convicção de tudo que Ele faz, quem Ele é, e a certeza que você não está sozinho e que Ele não te abandona. Mas veja que no meio de todas essas bênçãos, daqueles que cantam ao Senhor, Ele reafirma a necessidade de nós cantarmos ao Senhor. Sabe, irmãos, é louvar a Deus mesmo. Salmo 147, verso 7, ele diz assim: cantai ao Senhor em ação de graças, com harpa cantai louvores ao nosso Deus. Ele começa falando de cânticos, no meio do salmo ele fala de cântico novamente, para mostrar a importância de a gente viver com um novo cântico nas nossas bocas e não ficar olhando apenas para as circunstâncias. Irmãos, essas promessas são para aqueles que são o povo de Deus. Essas promessas são para aqueles que têm convicção no Deus em que crê. Olha o que diz o versículo 20 do Salmo 147. Salmo 147, versículo 20. Não fez assim a nenhuma das outras nações, e quanto às suas ordenanças, eles não a conhecem. Louvai ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Olha, ele fez isso para você que é povo de Deus, para você que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida.
Que coisa maravilhosa. Irmãos, assim como Israel, em meio ao deserto, depois de longos anos de escravidão, eles cantaram, você e eu devemos continuar cantando, por tudo que nós vimos, que pode ser sintetizado com a certeza de que pertencemos a Deus e é Ele que luta as nossas lutas. Mas o cantar mostra que a nossa confiança em Deus e na Sua palavra está firme, não olhando para as circunstâncias. Nós estamos confiantes em Deus e na Sua palavra e não olhamos para as circunstâncias. As características de pessoas de fé é cantar ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, quem é servo de Deus, quem tem fé, canta a Deus em todo o tempo. Irmãos, o povo de Deus cantou quando atravessou o Mar Vermelho e se viu diante do deserto. Você pega Ana cantou um cântico quando entregou o seu filho para o sacerdote ali para servir ao Senhor. Ela que esperou por um filho durante muito tempo e ao desmamá-lo, entrega para o sacerdote, ela canta ao Senhor. Davi cantou várias vezes, momentos esses que estão registrados no livro de Salmo. Aliás, não sei se você sabia que o livro de Salmo é considerado o inário da Bíblia. Davi canta ao Senhor, louva ao Senhor. Você sabia que Jesus e seus discípulos, logo após a ceia, a última ceia, eles cantaram ao Senhor? Marcos, capítulo 14, versículo 26, Jesus ia enfrentar a morte, Jesus ia enfrentar a traição, mas ele cantou ao Senhor. Marcos, capítulo 14, verso 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que coisa maravilhosa. Ele ia ser crucificado pelo pecado que ele não cometeu, mas mesmo assim ele cantava ao Senhor. Paulo e Silas, irmãos, foram presos pregando a palavra, acusados injustamente. O que aconteceu? Cantaram quando estavam presos. Estavam no meio da cela, da cadeia, açoitados, e eles cantaram. Atos, capítulo 16, versos 24 e 25. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior. Ele segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Olha que coisa. Açoitados, cansados, presos, meia-noite estavam louvando a Deus. Você percebe, irmão, que o que nos faz cantar ao Senhor não são as circunstâncias, mas o fato de nós sermos dele e o que isso representa. É isso que nos faz louvar ao Senhor. Não é estarmos diante de uma situação que não queríamos, não é estarmos diante de uma situação complicada, mas é a certeza que nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor e Ele luta as nossas lutas, Ele nos ajuda e Ele faz tudo aquilo que aprendemos aqui nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, amado. Que você possa, a cada dia, ter essa certeza de que Deus é contigo, que Deus te abençoa, que te guarda. Amém, queridos? Eu não consegui aqui, irmãos, abrir o chat. Aqui, para mim, está chat. Eu não sei os seus pedidos de oração, mas você pode colocar aí, que Deus sabe. Eu não consigo enxergar, mas Deus já está vendo o que você está digitando aí. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Qualquer coisa depois você pode passar também para mim através do WhatsApp. Nós vamos estar orando também. Mas eu tenho certeza que você ouviu a mensagem, você vai começar a cantar ao Senhor. Em breve nós vamos sair dessa situação, em breve nós vamos mudar essa história, porque Deus está guerreando as nossas lutas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço pela tua palavra que nos ensina a confiar, a cantar, a louvar o teu nome em todo o tempo, porque o Senhor é o Senhor que toma conta de nós, o Senhor é o Senhor que nos consola, o Senhor é o Senhor que quer ver a nossa vida te louvando e te adorando, mesmo em meio a situações de dificuldade, de deserto, porque, Senhor, nós não estamos só. Pai, eu não sei o que foi colocado aqui em oração, porque não consigo enxergar, mas os meus irmãos colocaram os seus pedidos de oração, e eu sei que o Senhor está enxergando isso agora. Eu peço nesta noite que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja entregando, Pai, a resposta, a bênção que cada um aqui precisa. Que o Senhor esteja, Deus, fazendo os teus milagres na vida destas pessoas. Que o Senhor esteja operando as respostas de oração que o teu povo sedento espera de ti. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, faz o teu milagre. Manda a tua provisão. Restaura, Senhor, a saúde. Tira, Senhor, ó Deus, os conflitos. Volta, Senhor, ó Deus,
com a paz que excede todo entendimento no âmbito das famílias, no âmbito da igreja, no âmbito, Senhor, das nossas relações. Deus opera, Senhor, de forma tremenda na vida de cada um desses que estão conosco no nosso culto, que estão, ó Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Pai, te peço, ó Deus, por esta pandemia, que o Senhor surpreenda o mundo, fazendo com que isso cesse no nosso país, na nossa cidade. Protege, Senhor, a nossa cidade, protege, Senhor, o nosso país. Deus, faz com que os cientistas, os médicos, ó Deus, estejam ali, Senhor, com a tua sabedoria, para, Senhor, achar a saída. Nós sabemos que a saída vem de ti e que tu vais iluminar o teu povo, Pai, para trazer a resposta da situação caótica que nós vivemos. Deus, abençoa o mundo que passa por momentos de dificuldade, abençoa todos os países que estão enfrentando essa luta. Pai, que todos possam se unir para o bem comum, de achar a saída, de achar a cura, de estarem colaborando uns com os outros. Pai, cessa toda situação política que envolve essa situação, Pai. Pai, não deixa com que ninguém, Senhor, leve, Senhor, ó Deus, vantagem nesse momento. A vantagem nesse momento é ver as pessoas curadas, saradas, em nome de Jesus. Nos protege, Pai, de todo o pico que tem sido anunciado desta pandemia, hospitais de campanha sendo montados na espera de algo muito ruim, mas o Senhor pode, Senhor, limitar isso em nome de Jesus. O Senhor pode acabar com isso agora, em nome de Jesus. Protege os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, todo o pessoal de hospital que está lá trabalhando na linha de frente, tem visto coisas horrorosas. Senhor, que isso cesse em nome de Jesus, que o Senhor os proteja de todo mal, que o Senhor guarde a vida deles, porque são aqueles que estão lá para nos ajudar nos momentos difíceis. Pai, abençoa a tua igreja. Cuida, Senhor, com a tua providência do teu povo e da tua casa, Senhor, para que, Senhor, nunca nos falte nada, mas principalmente que nós possamos compreender que o Senhor está na frente de todas as coisas, endireitando os caminhos tortos. Abençoa cada um que participou, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que vão ver esse vídeo depois de gravado no YouTube, porque eu sei, Senhor, que nesse momento nós precisamos ter esperança. Nós temos que olhar para o Senhor e trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja guardando a família de vocês, se cuidem, né? Se cuidem, façam tudo que os médicos e os pesquisadores têm falado, evite sair de casa até o momento em que for liberado, mas tenha certeza que nós, como igreja, estamos orando por você, sei que você está orando por nós, e tenho a certeza que nós seremos guardados nesse momento. Uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.